Parece que nós finalmente tivemos a segunda parte deste arco final de The Flash, intitulado Novo Mundo, parte 2. Onde nesse episódio a gente conseguiu ver um pouco melhor o que está acontecendo com o Ed, e se é ou não o Ed, e principalmente também a perspectiva do que aconteceu com o time Flash enquanto o Barry esteve desaparecido lá em 18 de março dos anos 2000, que foi na semana passada. Então esse episódio praticamente foi um paralelo do que está acontecendo em 2024 e do que estava acontecendo nos anos 2000, tanto que só no final do episódio, né, que pra variar, o Flash acaba aparecendo por 5 minutos. E olha só que lucro, hein? Podia ser menos. Nesse vídeo, então, nós temos alguns pontos para discutir, outros para corrigir e alguns para ressaltar. E, infelizmente, eu não estou nem um pouco contente com algumas coisas que esse episódio nos apresentou. Então, sem mais enrolações, vamos pro vídeo, solta a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos à Terra 22, mais conhecida como Legado Flash, e aqui neste canal maravilhoso nós falamos sobre explicações e dúvidas de filmes e séries que englobam a cultura pop e principalmente ficção científica. E obviamente aqui você encontra os melhores reviews, explicações, teorias e entre outras coisas sobre a série do Flash. Para não ter que te incomodar no meio do vídeo, já clica no botãozinho vermelho para se inscrever no canal, que assim você me ajuda muito. Também deixa seu like para o YouTube entender que você gosta dos meus conteúdos e para te recomendar mais conteúdos futuramente, e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo desse final de temporada de The Flash. Muito obrigado, de verdade. Pessoal, sem enrolações, eu vou direto ao ponto, tá? Eu não consigo nem ficar sério, cara. Esse episódio, intitulado Novo Mundo Parte 2, eu sinto em dizer que pra mim, ele foi uma besta. Pra essa grande promessa de arco final, que vão ser 4 episódios pra finalizar definitivamente a série do Flash, esse episódio, ele foi mais do mesmo do que eu já tinha visto na 8ª temporada. Praticamente nós tivemos 5 minutos de Flash nesse episódio, o que já era muito previsto pela promo e pela sinopse, só que desta vez eu não vou colocar a culpa na Kyla, no caso na Allegra, que foi quem dirigiu o episódio, e eu já vou comentar um pouco melhor sobre isso, que ela até foi postar no Instagram e o Grant ainda ressaltou o que ela falou. Então nós tivemos 5 minutos de Flash nesse episódio, que eu acho que já foi muito, né? Podia ter sido menos, porque a gente sabe que o Eric Wallace, ele não gosta do Flash. E além disso, nós tivemos no máximo 10 minutos das cenas do Ed Town, que neste episódio se revelou no final ser de fato o Ed Town, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas tirando tudo isso, é impressionante como esse episódio foi uma encheção de linguiça que não acabava mais, porque é impressionante que o Eric Wallace tem a cara de pau de falar que os últimos 4 episódios, que serão o 10, o 11, o 12 e o 13, farão parte desse arco final intitulado Novo Mundo, que aliás, isso que eu acho engraçado, no episódio anterior era pra ter tido uma grande alteração na linha do tempo para justificar o fato dos episódios se intitularem Novo Mundo, como se a linha do tempo fosse mudar, como se o Flash fosse voltar para uma realidade nova. E não aconteceu absolutamente nada de diferente, tudo está aparentemente como estava. Então essa questão dos episódios finais se chamarem Novo Mundo, parte 1, 2, 3 e 4, ou é uma grande mentira, ou uma falta de criatividade do que fazer, porque sinceramente eu não estou vendo sentido ainda no que este Novo Mundo significa. Então, levando em critério que esse episódio praticamente ele foi mais do mesmo que a CW vem fazendo na 8ª temporada até aqui, que é essa coisa enlatada, que não evolui, que no início dá a entender que vai ter um mistério pra se resolver, e no final do episódio não evolui absolutamente nada. Eles andam 1% na história do mistério. Então, pra mim, esse episódio, sendo bem generoso, eu dou nota 4,5 pra 5, pra um final de temporada. Porque às vezes vem um outro falando assim, ah não, mas esse episódio ele não foi ruim, ele até que foi ok, foi aceitável. Gente, pelo amor de Deus, estamos falando do final da última temporada. Nunca mais terão episódios depois das próximas 2 semanas. Vocês têm essa noção, essa compreensão? Portanto, não dá pra gente ser corno manso, né? Como o próprio Luiz já comentou nos vídeos dele, e simplesmente aceitar qualquer bosta que o Eric Wallace entregue pra gente nesse final de temporada. Não é querendo chover no molhado, mas assim, faltam 2 episódios pra acabar a temporada. Nós já tivemos a metade desse arco final e simplesmente nós não mandamos quase nada. Pelo contrário, as perguntas só aumentam, as dúvidas e incoerências de roteiro só se complicam ainda mais. Mas vamos então agora tentar recapitular o que foi relevante neste episódio sobre a questão do Ed Town
vulgo Azul Cobalto, só que ele ainda não se tornou o Azul Cobalto neste episódio. A gente viu que no final do último episódio, ele tinha sido atingido por um raio da força de aceleração vermelha no Mercury Slab. E a gente não tinha certeza em que época do ano ele estava, porque como eu tinha comentado com vocês, não tinha hologramas, não tinha nada futurístico na cidade que comprovasse que ele estava em 2049. E esse episódio simplesmente provou que eu estava errado e que sim, ele está em 2049 e que eles só não fizeram questão de botar nada futurístico na cidade. Tanto que, se eu não me engano, a nova capitã da polícia é uma das pessoas que é apenas uma detetive atualmente em 2024. E ela acabou se tornando capitã da polícia lá em 2049. Porque se fosse 2024, seria a Kristen Kramer. E não era ela. E dá pra ver que eles até tentaram dar uma envelhecida, né, na atriz. Botaram umas mechas de cabelo branco. Inclusive, em algumas cenas à frente nesse episódio, a gente viu que o Ed, ele acaba arrombando o próprio jornal da Iris, né? E a gente vê que uma das pessoas que trabalha lá em 2024 atualmente, também vai estar trabalhando em 2049. E tentaram deixar ela mais velha também. Então é um fato que as cenas do Ed se passam todas em 2049. E diferente do que muita gente pensou que ia acontecer nesse episódio, nós não vimos, infelizmente, a origem do Flashverso em 2170, né? Algumas pessoas estavam teorizando, canais do YouTube, entre outras coisas, que sim, que a gente iria ver finalmente a origem do Flashverso, que o Barry ia pro futuro resolver aquele caso que acabaria estragando a vida dele. E eu disse que a probabilidade disso acontecer, infelizmente, era praticamente zero, e foi infelizmente o que aconteceu. Nesse episódio a gente não teve Flash. E assim, eu não vou reclamar disso porque o problema não é não ter o Flash no episódio, mas o foco ser desperdiçado com personagens ruins, com uma trama ruim, com uma coisa que não anda pra frente e fica andando em círculos até o último minuto, que tem uma cena pós-crédito que dá um mistériozinho do que vai acontecer na próxima semana. Esse episódio 11, ele foi dirigido pela Kyla Caption, que no caso é a Alegre Garcia. E antes que vocês pensem que eu vou reclamar, que eu vou xingar ou algo do tipo, eu não vou reclamar pelo fato de que ela tinha postado uma caixinha de perguntas lá no Stories da DCW, porque ela ficou administrando a conta durante o episódio de ontem, e o pessoal perguntou pra ela: neste episódio aparece o Barry? O que é lastimável de um fã de Flash ter que perguntar no final da última temporada se o protagonista aparece, né? Mas enfim. E ela falou o seguinte: olha, não é culpa minha, tá ok? Ele aparece, mas ele não é o foco do episódio. Mas novamente ressaltando, eu não tenho nada a ver com isso e não é culpa minha. Inclusive ela marcou o Grant Gustin repostou o mesmo stories, dizendo que é triste sim, mas não é nem culpa dela, nem culpa dele. Ou seja, pessoal, se vocês realmente querem xingar alguém por terem assistido esse episódio, que pra mim de fato foi bem ruim, xinguem o Eric Wallace, porque é ele. O mérito disso é simplesmente dele. Em relação à direção desse episódio, eu não tenho nem muito o que reclamar, nem muito o que elogiar. Pra mim foi meio que indiferente, sinceramente. Mas o pior disso, pessoal, é que foi praticamente revelado o que tá acontecendo. A gente viu que nesse episódio a força de aceleração negativa acabou possuindo o Mark, né? Criatividade total do Eric Wallace, mas tudo bem. A gente viu que a primeira coisa que ele fez foi atacar a Allegra, né? E foi usada a mesma energia que fez o Barry desaparecer para atacar a Allegra. E o Chester escaneou e percebeu que é energia isotópica cobalto 97. E se vocês acham familiar esse termo chamado energia isotópica, é porque, infelizmente, é energia remetida às forças, tanto as positivas quanto as negativas. Aí depois que o Mark atacou a Allegra, a gente viu que outras duas pessoas ficaram feridas por conta de um gás. E nisso a Keone foi salvar eles, né, transformando um em Shrek e outro em Fiona. Porque, sinceramente, a criatividade do Eric Wallace para fazer esses efeitos especiais, eu não vou nem comentar mais nada. Só que a gente viu que o Mark, quando estava possuído pela força de aceleração negativa, ele mesmo falou para Keone que ela não tinha o direito de fazer aquilo com aquelas pessoas, que ela estava machucando, que ela podia ter matado. Enfim, ele estava colocando pressão negativa, trocadilho sem querer, na cabeça dela, para ela ir embora meio que triste do time. Ele queria se livrar dela porque justamente ela é poderosa o bastante para bater de frente com ele. E a gente vai comentar isso mais à frente no vídeo. Aí a gente também viu que a força de aceleração negativa tentou matar a Iris e a bebê Nora. Tanto que ela fala na hora que finalmente iria se livrar do para-raios do avatar da força de aceleração de uma vez por todas. Só que nessa hora, surpreendendo muita gente, a força de aceleração negativa é atingida por uma descarga de raios laranjas. E um recadinho rápido para certos colegas de páginas gringas: aprendam a diferenciar
amarelo de laranja. Obrigado, de nada. E isso é uma coisa que confundiu também as pessoas, porque quando a força de aceleração aparece em forma carnal, por assim dizer, desde a 7ª temporada, a gente viu que ela aparecia com várias cores de raios, né? Não todas, é claro, mas ela aparecia com amarelo, com laranja, com vermelho e com azul. O roxo eu nunca entendi por que ela não usava, mas enfim. E algumas pessoas acharam muito estranho que ela apareceu apenas com raios laranjas, né? Que é igual às cores do raio do Flash. Pode ser que isso tenha acontecido justamente por conta do que ela avisou alguns minutos depois, que ela está enfraquecida. Ou pode ser também que fosse um orçamento baixo e eles não tiveram dinheiro para conseguir colocar outras cores de raios na hora. Se bem que eu acho que não tem muito a ver. Foi só um detalhe técnico mesmo, estranho, mas enfim. Aí a gente viu que para variar a força da aceleração estava fraca, estava machucada, porque ela falou que nesse momento atual, aquelas maravilhosas criações do Eric Wallace, denominadas forças negativas, a coisa mais bem aceita pela comunidade de The Flash brasileira, aquilo simplesmente estava atacando ela naquele momento para distrair ela, para enfraquecer ela, enquanto a força de aceleração negativa dava andamento com o seu plano. Que aliás a gente finalmente teve uma espécie de resposta para essa questão da possessão negativa em cima dos amigos do Flash, porque perguntaram para Nora se o Mark seria um novo avatar da força de aceleração negativa, algo parecido com o que aconteceu com o Joe no episódio passado, que algumas pessoas pensaram se ele seria o novo avatar. E a força de aceleração disse que não. Graças a esse cristal azul de energia cobalto, a força de aceleração negativa pode possuir temporariamente, sem ter que transformar em avatar definitivo, esses corpos. Portanto, ela pode possuir qualquer pessoa que tenha acesso a esse cristal e que é algo que ela nunca tinha visto antes. E levando em conta uma frase que o Flash falou no final do episódio, que a força de aceleração negativa está usando esse cristal para possuir os aliados deles para lutar contra ele, já está praticamente explicado e revelado o grande plano final dessa temporada. Praticamente o roteiro do Eric Wallace é tudo uma vingança das forças negativas pela 50ª vez pra cima do Flash. E eles estão usando agora os aliados do Flash para conseguir deter ele. Tentaram com o Joe, tentaram com o Mark e no próximo episódio, muito provavelmente, vão tentar com o Ed. Só que aí eu acho que alguma coisa vai acontecer do meio pro final do último episódio, que aí o Ed, com o poder do Cristal Azul possuído pela força de aceleração negativa, vai trazer também o Zoom, o Savitar, o Godspeed e o Flash Reverso. E como todos eles vão ser trazidos pela força de aceleração negativa, muito provavelmente, é muito capaz da cor dos raios de todos eles de fato estarem vermelhos. E isso explicaria por que a armadura do Savitar não está ciano, mas está vermelho desta vez. Mas pode ser também que seja apenas o Savitar que esteja com esse detalhe, o Godspeed continue de raio branco e o Zoom também esteja de raio azul. Só vendo mesmo para saber. Então é praticamente esse o grande plano final para a série do Flash, a maneira como o The Flash vai acabar. O Eric Wallace vai fazer com que as forças negativas usem por mais uma vez os aliados do Flash para lutar contra o Flash, trazendo o Ed como azul cobalto, porque durante esse episódio a gente viu que ele estava tendo imagens e flashbacks do que tinha acontecido com ele, para no final do episódio ele cavar o túmulo de Edward Town e descobrir que não tinha corpo lá, que ele é de fato o Ed Town. Então aquela teoria que possivelmente o Malcolm seria um irmão dele ou algo do tipo, aquilo já pode descartar, infelizmente, se bem que eu preferia 1000 vezes que fosse isso, porque de acordo com a promo do episódio, o que vai acontecer praticamente é que o Ed vai ter um encontro com o Barry, até porque no final desse episódio a gente viu que o Flash novamente desapareceu, ele só ficou 5 minutos em tela, e aí ele vai para 2049 encontrar com o Ed no próximo episódio. E aí nisso tudo, pessoal, o Ed vai acabar vendo que o Flash teve toda a vida que ele perdeu, que o Flash teve a mulher dele e que o Ed perdeu tudo. E aí nisso o Ed vai querer vingança e vai querer tomar de volta o que era dele por direito. E eu vou achar sinceramente essa motivação e essa justificativa de roteiro uma porcaria. Mas tudo bem. Quem gostar, eu respeito, paciência, são opiniões. Agora, de fato, duas coisas estranhas que aconteceram nesse episódio em relação ao Ed, que foi na hora que ele foi apresentar o documento de identidade dele na polícia. No momento, o documento estava em branco e depois de um raios azuis ali,
apareceu a identidade dele, como se a força da restauração negativa tivesse criado na mesma hora a identidade visual dele. E no final do episódio foi muito estranho, depois que ele descobriu que ele de fato é o Ed, o peito dele começa a ficar cheio de sangue, ele retira uma bala do peito. Gente, sério, o que foi isso? Foi o Eric Wallace só demonstrando que ele estava morto, que ele não tá mais morto agora? O que este episódio não mostrou? Como ele está vivo, que é uma obrigação mostrar. Aparentemente vão dizer que foi a crise, que foi alguma alteração na linha do tempo, que ele morreu, mas ressuscitou. E, inclusive, eu ainda acho que o fato do Ed estar vivo é o que justifica o Flash Reverso ter voltado todos esses anos. Eu acho que eles vão tocar nesse ponto. E a outra coisa que esse episódio não mostrou e nem respondeu é quando que ele vai se tornar de fato o Azul Cobalto, ganhar o traje e possuir o cristal. Só que aí que tá, eu tô com medo de que o Ed, na verdade, não seja o Ed quando tiver possuído, e seja a própria força de restauração negativa possuindo ele, né, usando o cristal. Eu acho que não vai ser isso, eu acho que de fato vai ser o Ed sim, mas algumas pessoas estão com medo de que os outros vilões, o Godspeed, o Savitar e o Zoom, eles vão ser só possuídos pela força de restauração negativa para conseguirem voltar. Eu também espero de fato que isso não aconteça. Por quê? Porque praticamente eu tô completamente desanimado com esse final de temporada, pessoal. Pra mim, eu já falei pra vocês, o final de Flash foi no 10, aconteceu o que eu queria, que era a luta no passado. Eu tenho muito medo desse arco final dar merda, e ele pode sim dar merda, porque é o Eric Wallace que tá fazendo isso. Não é só porque vão trazer o Ed como Azul Cobalto, o Zoom, o Flash Reverso e o Godspeed, que vai ter esse fanservice todo e que vai dar tudo certo. Tem grande chance do final ser estragado e do final não agradar a todos. O que pra mim é mais importante nesse final de temporada? Como o Ed vai se tornar o Azul Cobalto e as motivações dele, e como os Zoom e o Savitar vão retornar. De resto, qualquer outro personagem, qualquer outro problema, qualquer outra trama, se for bem feito, se for mal feito, whatever, porque sinceramente eu não acho que o Eric Wallace consiga ter a capacidade de fazer algo melhor do que ele tá fazendo agora. Independente de tudo isso, eu realmente espero que o episódio 12 e 13, que são os últimos, né, sejam melhores do que esse 11, porque esse 11 foi lamentavelmente ruim para um episódio de transição de final de temporada. Porque, sinceramente, o episódio 10 foi uma coisa, esse 11 tá sendo outra e o 12 vai ter ligação com o 11. Então esse 11, querendo ou não, foi sim um episódio de transição do que aconteceu no 10 pro 11. E só pra finalizar, vamos falar da Khione, né? Que é aquela personagem que muita gente tá odiando. Eu confesso que eu não estou odiando essa personagem, mas eu estou achando que foi muito desnecessário ter introduzido ela de última hora na última temporada. Praticamente a Khione virou uma deusa, sim, ela realmente virou uma deusa, e ela é conectada com toda a vida natural. Ela tem vários poderes, tudo que envolve o naturalismo, a natureza, a vida humana, ela praticamente pode controlar. Só que eu tenho de fato um medo gigante que eles usem a Khione para resolver a situação no último episódio. Eu espero que a Khione seja um meio para trazer a Caitlyn de volta e, mais do que obrigatório, o Cisco, né? Enfim, pessoal, praticamente o vídeo foi esse, não tem muito mais o que comentar, também não vou me expandir em assuntos que não são necessários. Se ficou qualquer dúvida, você tem alguma teoria ou explicação, deixe nos comentários e vamos debatendo, tá ok? Muito obrigado de coração todo mundo que assistiu até aqui, um grande beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.